Fala galera, beleza? Bem-vindos aí para mais uma aulinha, a nossa quarta aula de geometria plana. Hoje a gente vai falar sobre triângulos, tá certo? Bora lá! Então, fiz aqui um esqueminha para a gente ver o que a gente vai ver hoje. Vamos falar então sobre a definição de triângulo. Vamos falar dos elementos de triângulo, a classificação, quanto ao lado, quanto aos ângulos e as propriedades deles, tá bom? As principais. Vamos para o próximo aqui. Bom, definição de triângulo. É um tipo de polígono de 3 lados, ou seja, dado 3 pontos não colineares. O que é isso? 3 pontos não colineares. Quando você tem uma reta aqui assim, ó, você tem aqui um ponto A, ponto B e um ponto C. Quando eles estão na mesma reta, isso quer dizer que eles são colineares. Como a gente quer 3 pontos não colineares, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, ponto A, ponto B, aqui um ponto C. Eles não são colineares, não estão na mesma reta. Então, chama-se de triângulo. Aqui é uma notação, um triângulozinho aqui, um delta ABC. O triângulo ABC é a reunião dos segmentos AB. Então, ó, esse ponto se une aqui, que se o segmento AC e o segmento BC. Então, é assim que define um triângulo, tá? 3 pontos não colineares, A, B, C, que chama-se de triângulo a reunião dos segmentos A, B, A, C e B, C. Tá certo? Isso aí, vamos para o outro. Os elementos de um triângulo. A gente tem 3 vértices, certo? Então aqui vamos chamar... Opa. Esse vai ser o vértice A. Esse vai ser o vértice B. E esse é o vértice C. Tá bom? E temos 3 ângulos. Então a gente vai ter o ângulo interno A, referente ao vértice A. O ângulo interno referente ao vértice B. Deixa eu colocar um B mais bonito aqui. É difícil escrever aqui. B é o ângulo interno referente ao vértice C. Tá? E temos 3 lados. O lado oposto ao vértice A a gente vai chamar de Azinho. Oposto ao vértice B vamos chamar de Bzinho. E oposto ao vértice C chamar de Vzinho. Czinho. Então, e temos os ângulos internos, já coloquei aqui. E temos também os ângulos externos. Lembra como é que é? Eu já falei uma vez. É só prolongar um lado. O outro lado. E esse lado. E o nosso ângulo, vou colocar até uma corzinha aqui, ó. Os nossos ângulos externos vão ser esse aqui, ó. É o ângulo externo A. Esse é o ângulo externo AB. E esse é o ângulo externo AC. Tá bom? Os elementos do triângulo. Agora, a gente vai falar, classificar os triângulos quanto aos lados. Ó, quando ele é equilátero, igual, lado igual, então aqui a gente diz que quando os lados são iguais. Então, ó, aqui é um exemplo de triângulo equilátero. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Por exemplo, se aqui chamasse A, aqui também seria A, aqui também seria A, lado A, tá bom? Agora, pensando aqui no isósceles. Isósceles é quando temos pelo menos 2 lados iguais. Ó, nesse triângulo aqui, esse lado
é igual a esse, tá bom? Então, se esse aqui fosse A, esse também seria A. Aqui seria B. Esse lado que é diferente no isósceles, normalmente a gente chama de base, tá? Base. Então, esse aqui é o isósceles. Esse aqui é o nosso equilateral. Tá. Agora vamos ver o escaleno. Triângulo escaleno é quando os três lados são diferentes. Três lados diferentes. Então, esse lado é diferente desse, que é diferente de 3. Tá vendo? Se esse aqui fosse A, esse aqui seria o B e esse aqui seria o C. Tá bom? Isso aí. Esse cara, então, se chama escaleno. Triângulo escaleno. Boa? Vamos para o próximo. Aqui é a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Vamos começar por esse cara aqui. O nosso triângulo acutângulo. O que é um acutângulo? É quando os ângulos são menores. Ângulos menor que 90 graus. Tá? Lembra, o que é um ângulo agudo, menor que 90 graus. Então, acutângulo. Deixa eu fazer um desenho aqui. Deixa eu fazer. Bom, esse aqui está certinho aqui. Vamos supor, se esse ângulo aqui fosse... Deixa eu fazer um triângulo maior, né? Porque ficar escrevendo pequeno para quê, né? Ó, pensa que são todos iguais aqui. Para ficar mais fácil. Esse lado, esse lado seria 60. Esse lado seria 60. E aqui, por exemplo, 60. Vocês lembram que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, né? Então, 3 vezes 60, 180. Então, esse é um triângulo acutângulo, ou seja, todos os ângulos são menores. Deixa eu escrever aqui, ó. Menores que 90 graus. Todos os ângulos são menores que 90 graus. Beleza? Deixa eu pegar uma corzinha, essa daqui. Vamos escrever pro retângulo. Para um triângulo ser retângulo, ele tem pelo menos um ângulo de 90 graus. Ou melhor, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Então, vamos chamar aqui um ângulo igual a 90. Tá? Deixa eu fazer um triângulozinho aqui. Boa. Deixa eu só colocar o nosso ângulo de 90. Lembra? Ângulo reto, ângulo de 90. Esse é o nosso símbolo do ângulo de 90. Então, quando ele tem pelo menos um ângulo de 90, ele é um retângulo. Por exemplo, aqui poderia ser 45 graus, né? E aqui também 45 graus. Lembrando que a soma tem que dar 180. 90 com mais 45, que é 45 mais 45 é 90, 180. Então, esse aqui seria um triângulo. Então, boa. Show. Agora vamos pegar essa cor amarelinha para o obtusângulo aqui. Um triângulo é chamado de obtusângulo quando ele tem um ângulo maior que 90 graus. Um ângulo maior que 90 graus.
Vou fazer esse desenho aqui. Pensa num triângulo assim, ó. Viu? Esse ângulo claramente é maior que 90 graus. Por exemplo, ele podia ser 100 graus. Vamos supor que esse cara aqui fosse... Deixa eu ir para aqui. 60 graus. Quanto falta para dar 180 aqui? Teria que ser, então, 20 graus, certo? Então, esse aqui é um triângulo. Fechou? Isso aí, classificação dos triângulos segundo os ângulos. Agora vou falar das propriedades dos triângulos. A primeira seria a soma dos ângulos internos. Eu já falei, fiz um vídeo só sobre isso. Depois vocês dão uma olhada lá. Mas só para relembrar, ó, aqui vamos supor que é o vértice A, vértice B, vértice C, que é o ângulo interno A, interna B, interna C. Então, o ângulo interno A mais interno de B mais interno de C igual a 180 graus. Já falamos sobre isso. A aula que eu fiz ficou top, depois vocês assistem lá. Vamos ver para esse aqui. Segunda propriedade, soma dos ângulos externos. Lembra? Vamos chamar esse cara de A, de B, C. E o que eu faço para achar o externo? É só prolongar. Prolongou esse lado, esse lado, esse lado. Esse era o ângulo interna A, interna B, interna C. Vou colocar a verdinha aqui. O ângulo externo A, externo AB, externa C. Lembrando que um interno com externo são ângulos suplementares, tá? Formam 180. Mas o que a gente quer aqui é a soma. Vou fazer assim, ó. Soma dos ângulos externos de um triângulo é igual ao ângulo externo A, mais o ângulo externo B, mais o ângulo externo C. Isso tudo é sempre 360 graus, tá? Isso vem dos polígonos. Toda soma dos ângulos externos de um polígono sempre dá 360 graus. Também de uma aula passada aí. Vamos para o próximo. Terceira propriedade. O teorema dos ângulos externos. Boa. Vamos lá. Muita calma. Vértice A, vértice B, vértice C. Vou prolongar aqui só para lembrar para vocês. Pessoal, é sempre a mesma ideia. Isso aqui é ponto ganho na prova, viu? Ponto certo na prova. Ângulo interno. Interno A. Interno B. Interno C. Ângulo externo de A. O que o teorema do ângulo externo fala? Que o ângulo externo a A é igual à soma dos dois opostos não adjacentes. Então é ângulo interno C, vou colocar assim, B mais o ângulo interno C. Tá? A mesma ideia. Para o ângulo externo de B, o que vai ser? A soma dos dois opostos a ele. Então, o ângulo externo de B é igual ao ângulo interno de A mais o ângulo interno de C. Para o ângulo externo de C, ficaria a soma dos opostos aqui, não adjacentes. Então, o ângulo interno de A mais o ângulo interno de B. Tá bom? Também já tem essa ideia numa aula que eu fiz anterior aí. É só dar uma olhada. Quarta propriedade.
para que exista um triângulo, a soma de quaisquer dois lados tem que ser maior que o terceiro lado. Isso é uma condição de existência de um triângulo. Então, vamos lá. Vértice A, vértice B, vértice C, tá bom? Oposto ao vértice A, eu vou ter o Azinho. Oposto ao vértice B, deixa eu fazer maior aqui. Ficou bonito isso aí. Eu vou ter Bzinho, certo? E oposto ao vértice C, vou ter Czinho. Então, o que o teorema fala? Que para existir um triângulo, a soma de dois lados tem que ser menor que a do terceiro. Vamos supor que B mais C tem que ser menor que A. Ou melhor, desculpa. Tem que ser maior que A. Mesma ideia. Se fosse B mais... Se fosse A... Oh, minha nossa. A mais B tem que ser maior que C. E se fosse A mais C, tem que ser maior que B. Inverti a sequência aqui, mas espero que vocês tenham entendido, tá bom? Isso aqui resolve questões, hein? Importante. Grava essa ideia aí. Depois eu vou fazer o exercício mostrando como é que cai. Quinta propriedade. O maior lado do triângulo é sempre oposto ao maior ângulo. Ó, eu coloquei assim para vocês terem uma ideia. Vamos supor que aqui... Opa. Vamos supor que aqui é um ângulo reto de 90 graus. E aqui um ângulo de, vamos lá, 60 graus. Quanto falta... Vou colocar até outra cor aqui, ó. Quanto falta para 90? 30, né? Então, 30 mais 60, 90 mais 90, 180, tá? Então, ó, o que o teorema fala? Que o maior lado está oposto ao maior ângulo. O maior ângulo é esse aqui, né? Então, o maior lado... Vamos supor que esse aqui é o lado A. Esse é o lado B. Vou colocar essa coisinha aqui para o lado C. A, então, seria... Azinho seria o maior lado, tá bom? Por quê? Porque ele está oposto ao maior ângulo. O segundo maior lado seria o Czinho aqui, ó. E o terceiro, o menor, seria o Bzinho aqui. Tá bom? Outra propriedade importante. Deixa eu ver aqui, deixa eu arrumar. Tá. Sexta propriedade. O que ele diz? O lado diferente do triângulo isósceles é denominado como base. Lembra? Eu já falei sobre isso. Vamos supor que... Deixa eu colocar uma cor aqui. Vamos supor que esse aqui é o triângulo de vértice. Pera aí. Vértice A, B e C. Tá bom? Para ele ser isósceles, esse lado tem que ser igual a esse, certo? E ele falou que o lado diferente é chamado de base. Então, esse lado aqui é a base do triângulo isósceles. Tá bom? Vamos para outra propriedade. Também do triângulo isósceles. Os ângulos da base do triângulo isósceles são congruentes. O que quer dizer congruentes? São iguais. Tá bom? Então, ó, esse aqui é o vértice A, B, C. Esse lado é igual a esse. Esse que é o diferente é a base. Lembra? E ele disse que esse ângulo é igual a esse. São congruentes, tá? Esse ângulo é diferente. Então, esse ângulo é igual a esse.
Sétima propriedade. Oitava propriedade. Ângulos internos de um triângulo equilátero medem 60 graus. Galera, sempre, tá bom? Não tem erro. Então, A, vamos supor, vértice A, vértice C, vértice B. Inverti aqui. Se ele é um triângulo equilátero, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Ou seja, os três lados são iguais. Ele diz que também os três ângulos são iguais e ele sempre mede 60 graus. Tá bom? Por quê? 3 vezes 60 igual a 180. Que é uma das propriedades que a gente viu aí. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre 180. Então aqui eu fiz o resumão para vocês, tá? E, ó, vamos lá. Só para relembrar. A soma dos ângulos internos de um triângulo 180, a soma dos ângulos externos 360, o teorema do ângulo externo, quando o ângulo externo é igual à soma dos outros dois não adjacente a ele, para que exista um triângulo, a soma de quaisquer dois lados tem que ser maior que o terceiro lado, a condição de existência. Depois vou fazer exercício sobre isso. O maior lado do triângulo é sempre oposto ao maior ângulo. O lado diferente do triângulo isósceles é denominado base. Os ângulos da base do triângulo isósceles são congruentes, ou seja, iguais. Os ângulos internos de um triângulo equilátero medem 60 graus. Propriedade tranquila, é só olhar, bater o olho no triângulo que você já vai sacar, vai entender. Ó, galera, deixei um exercício aqui para vocês fazerem e vou resolver na próxima aula para essa aula não ficar muito grande, tá bom? Então é isso. Até a próxima aula com exercícios e bons estudos.